A gente precisa aprender, as pessoas precisam aprender a dar responsabilidade para o outro desde pequeno, deixar ele ser responsável pelos comportamento dele, pelas condutas deles, pelos BOs, tudo que ele fazer, ele que seja responsável para lá. Claro que alguma coisa que você possa ajudar, você não vai se omitir, mas ele precisa ser responsável. Ele precisa assumir responsabilidade pela sua vida. Agora, se a gente fica assumindo responsabilidade, né, fica com dozinho, com preocupação e, sabe, a gente tira a individualidade da pessoa e acaba sobrando pra gente, né? A gente se sufoca por conta disso. Olá, gente, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, ative também o sino de notificações e dê aquele joia. Hoje venho compartilhar com vocês aqui uma experiência minha, a qual tem me fazido sofrer muito com sentimento de culpa. Estou conseguindo me libertar aos poucos, no entanto, não está sendo fácil. Mas vim aqui compartilhar com você para você não cair nessa armadilha e não sofrer mais tarde. Bom, é o seguinte, a experiência a qual eu tive durante muitos anos da minha vida, que foi uma experiência negativa, eu acredito que essa experiência possa fazer diferença na sua vida se você aplicar certinho. Bom, a experiência que eu tive é o seguinte: durante muitos anos da minha vida, eu venho querendo corrigir os meus irmãos, querendo corrigir eles em tudo que eles fazem. Todo esse meu comportamento tem surtido efeito ao contrário do que eu venho esperando. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: não corrija mais ninguém. Não corrija mais as pessoas próximas, principalmente as pessoas próximas ao seu redor. Antes que você corrija elas, corrija você mesmo. Corrija os seus comportamentos, as suas falas. Com certeza você vai ser a inspiração para elas mudarem também o comportamento delas. Mas corrigir elas jamais. Jamais corrija, jamais interfira no modo natural dela viver. Ou seja, deixe ela viver lá do jeito dela, mesmo errando. Por mais que você veja ela sofrendo, por mais que você veja ela lá se dando mal, não implique com seus comportamentos. Não implique com a maneira como ela fala, não implique com a maneira como ela anda, não implique com a maneira como ela gasta o dinheiro dela. Deixe ela viver da maneira dela. Antes, você implique com os seus comportamentos. Mude a sua conduta. Mude o seu modo de ser, de fazer, de falar, de agir. Quer dizer, aquilo que você deseja nela, faça você para você. E se você sente, assim como eu sinto e senti muito mais, tem uma sensação, um sentimento ruim quando você vê um parente próximo seu fazendo alguma coisa que vai contra gosto seu, você se sente mal, trabalhe essas emoções. Isso é falta de perdão. Você não está perdoando o seu irmão, o seu próximo, de ser como ele é. Você não perdoa ele dele ser como ele é. Então você fica interferindo. E quando você interfere no modo dele, do modo como ele é, você prejudica ele. Você está prejudicando ele. Você está impossibilitando ele dele aprender. Você está cada vez mais impossibilitando ele dele aprender sozinho. Pois ninguém nasce sabendo. Eu, por exemplo, não nasci sabendo. Estou, né? Por mais que meus pais tentaram, e eles não conseguiram que eu fosse do jeito que eles esperavam. E assim vai ser com seus filhos, você vai ser com seus parentes. Essa é a dica que eu tenho para você hoje. Quando você interfere no comportamento natural de outra pessoa, você está prejudicando ela. Pois é, você está impedindo o desenvolvimento natural dessa pessoa. E, e você não pode se preocupar. Você não pode se preocupar o seguinte: deixe ela viver a vida dela. Você não tem a obrigação de ficar correndo igual louco para satisfazer os desejos dela. Você faz aquilo que dá para você fazer para ela. Porque tem muitas pessoas que ficam satisfazendo as vontades do seu próximo
esperando um retorno do comportamento dela. E isso a pessoa peca. Quando a pessoa faz isso, ela peca. Você não tem a obrigação de ficar. E mesmo que seja criança, você não tem. Existe a maneira correta de você. A Bíblia fala, salvo engano, sobre corrigir, mas não é exatamente corrigir assim no sentido de ficar pegando no pé, de ficar pegando no pé, não deixar a pessoa em paz. Eu vejo que a melhor maneira de você ajudar o seu próximo, seus irmãos, pessoas às quais você cuida, a melhor maneira é deixar ele agir da maneira natural. Existe aí uma analogia que se refere a uma borboleta. Você já deve ter ouvido falar. A borboleta ela sai do casulo e ela sozinha ela vai ali se esforçando para sair. Depois, quando ela sai lá fora, até então ela era só uma minhoquinha lá dentro, né? Dentro do casulo. E ela sozinha ela vai ali saindo, mexendo aqui, mexendo ali, ela consegue sair com muito esforço. Ela sai e depois ela consegue sair voando. Então isso é a mesma coisa as pessoas. E nós humanos temos a mania de ficar corrigindo, de ficar ajudando. E eu vim fazendo muito isso, de bancar o super protetor, de ficar cuidando daquela pessoa como se fosse ali uma taça de, né, de vidro, muito delicado, muito delicadinho com aquela pessoa. E a gente tem mania de ficar querendo corrigir, de ficar implicando com os comportamentos delas, com o jeito como ela fala, com o jeito como ela gasta o dinheiro, implicando com quem ela está andando. Principalmente depois de grande, né? Já não adianta mais você ficar implicando com quem seu irmão anda, como ele está falando, né? Deixa ele agir. Aquele é a conduta dele natural. É claro que dentro da sua casa, com você, você não vai aceitar que ele haja desta forma ou daquela. Mas quando ele está lá fora agindo, tropeçando, se dando mal, isso é problema dela. E eu me interferi muito nisso. Me impliquei muito. Então é isso, gente. Se foi bom para você o vídeo, se inscreva, ative o sino de notificações e dê aquele joinha. Valeu, tchau.